Paz e graça para você ligado nessa emissora. É um prazer estar com você mais uma vez, como toda sexta-feira, logo depois do Jornal das 22, no Vejam Só Entrevista. Desde a semana passada, estamos entrevistando o Dr. Rodrigo Silva. Ele não gosta de ser chamado de doutor, né? Mas doutor pela USP, viu? Em arqueologia, e é um irmão muito querido, pastor, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que tem estado em tudo quanto é lugar, né? Inclusive nos podcasts não evangélicos, né? Defendendo com galhardia a fé cristã, a integridade das Escrituras, à luz da ciência arqueológica, que é o campo de especialidade, um dos campos de especialidade dele. Eu ouvi o senhor falar num dos podcasts que o senhor conhece 5 ou 6 idiomas, é verdade? Não, na verdade, depende quando a gente fala de conhece, né? Qual que é o nível de fluidez que você tem naquela língua para falar. Para conseguir dar uma aula, uma palestra, aí só vai espanhol e inglês mesmo. Agora, para leitura, no doutorado, a gente tem que estudar. Que antes da arqueologia, eu tenho um doutorado em teologia. Em teologia, você é obrigado a aprender o alemão, o francês, para leitura, para poder ter toda a base ali de literatura, que muita coisa está em alemão. A Alemanha, ela produziu, interessante, as melhores ideias e as piores heresias, né? Isso é um curioso, dá até um programa sobre isso. Já fiz. Já fez? Sobre o Barth. Isaac Karl Barth, né? Que foi o suíço lá, né? O grande da neo-ortodoxia. E então tem que estudar essas línguas, alemão e francês também para leitura, e as línguas mortas que a gente tem que estudar, o latim, o acadiano, o grego, o hebraico, bíblicos. Então essas áreas assim, a gente vai um pouquinho. Egípcio. O senhor estudou egípcio? Egípcio. Hieroglifo? Hieroglifo. Verdade? Aham. Então, né? Pois é. Então já vou começar fazendo uma pergunta que eu não entendi a sua resposta num desses podcasts, até porque cortou a transmissão. Alguém perguntou lá sobre amar, que Jesus manda amar o inimigo. O senhor começou a falar, olha, Jesus manda amar e não gostar. Qual a diferença? Na nossa visão ocidental, amar é sinônimo de gostar de. E não é? Não necessariamente. Eu vou explicar por quê. Vou da psicologia para a Bíblia. Não que eu vou colocar uma ideia na Bíblia, só para facilitar a resposta. Uma vez o meu pai estava morrendo no hospital de câncer. E ele faleceu depois. E quando eu ia visitá-lo no hospital, eu não morava mais em Belo Horizonte, eu sempre aproveitava a situação assim. Se me convidasse, por exemplo, para ver o Vejam Só e eu tivesse que pegar uma passagem de avião, eu já conversava com o pessoal assim, olha, a minha ida ou minha volta eu quero para o Belo Horizonte. É o preço que eu quero. Porque eu aproveitava isso, ir lá, visitava. E quando eu saí do hospital, eu estava indo já para pegar um voo para Salvador, que tinha alguém me esperando numa programação lá, eu não podia atrasar. Quando eu estava saindo, tinha uma menina chorando copiosamente agachada assim, e chorando, e nessas horas a gente vê que muita gente fica em volta, assim, com olhar de circunstância, ninguém faz nada, e a outra que estava com ela, assim, gente, alguém pode ajudar aqui? Ninguém fazia nada, e hospital público? Naquela hora, eu parei e falei assim, peraí, tá errado, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu aproximei da moça e falei assim, o que está acontecendo? A gente acabou de receber a notícia que a minha avó morreu, é minha irmã, nós somos criados por minha avó, e eu não estou sabendo o que fazer, ela descompensou. E a gente, na faculdade de teologia, você aprende um pouco sobre psicologia. Não sou psicólogo. Mas, além de você aprender isso no aconselhamento pastoral, eu já tive depressão, então eu sei, a gente identifica. Na hora eu falei com ela assim, você me permite falar com ela? Claro. Aí eu fiz toda a técnica que a gente aprende na faculdade. Eu disse assim, eu vou tocar em você. Você tem que avisar. É quase que pedir uma permissão para a pessoa, eu posso tocar em você? Você não pode chegar aí já. Então, há várias técnicas ali, para, pelo menos, acalmar a pessoa. Aí eu peguei, agachei, falei com ela olhando nos olhos, e tudo que eu aprendi, oração também, coloquei a mão no ombro dela, ela foi aos pouquinhos levantando, falei algumas palavras ali, abracei a outra, oramos com ela, estabilizou a emoção da menina. Quase que eu perdi o meu voo. Porque a partir daquilo, quem tinha que me levar para o aeroporto agora teve que pisar no acelerador para chegar lá e eu quase perdi o meu voo. E se olhar pelo compromisso que eu tinha em Salvador, eu fiz uma insanidade. Eu quase perdi, imagina, tinha muita gente me esperando lá, é como se eu tivesse marcado para ver um Vejam Só, e na última hora, 5 minutos, eu falo, atrasei, não vou chegar. Imagina que situação. Mas naquele momento, Jesus mandou que eu parasse e atuasse ali como o samaritano.
da parábola, que estava vindo fazer o compromisso dele, viu o homem caído e foi lá atendê-lo. Se eu não fizer isso, o evangelho é apenas uma teoria vazia. Aí eu pergunto a vocês, por que sentimento eu parei se não amor? Eu amei aquela moça. Por isso que eu parei ali. Foi um amor cristão. Deus mandou eu amar aquela moça. E aquele ato de parar e atender aquela menina, eu estava amando-a. Agora eu posso dizer assim, eu gosto dela? Não sei. Eu não sei nem o nome dela. Eu não nem lembro mais o rosto, para ser honesto. Se hoje ela sentar do meu lado no avião e falar assim, você lembra? Não vou lembrar mais. Eu não sei se eu gosto daquela menina. Eu a amei, mas não posso falar que eu gosto dela. Eu não convivo com ela. Eu não sei se o jeito dela ser é um jeito que me traz prazer de ser amigo dela, ou se aquelas pessoas assim que você não dá para conviver junto. Então, como é que eu posso falar que eu gosto? Então, amar não é sinônimo de gostar. Porque se fosse sinônimo de gostar, eu não poderia dizer que eu amei aquela moça ali, porque eu não a conheço. E quando eu falo amor, quero deixar bem claro aqui, irmãos, estou falando amor cristão, não estou falando amor erótico, não estou falando amor sensual, estou falando aquele amor ágape, aquele amor que Paulo fala em Coríntios 13. Quando eu agora trabalhei arduamente com várias pessoas para ajudar os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que eu até mencionei no programa anterior, que nós, através do Bíblia Comentada, mandamos recursos para ali, que eu fui lá, estamos ajudando a construir algumas casas, são pessoas que eu nem conheço. Tem uma casa que nós estamos construindo nesse momento que eu nem sei, eu só sei que é uma senhora de idade com o neto, que perdeu tudo e ela cria o neto. Eu não sei o nome dessa senhora, eu não converso. Como é que eu posso falar que gosto dela? Eu não a conheço. Como é que eu posso falar que eu gosto daquela comida que você fala assim, Rodrigo, você já comeu tal coisa? Não. Eu não posso falar nem que gosto, nem que não gosto, não experimentei. Mas eu estou amando essas pessoas. Então, repito, amar é uma coisa mais profunda do que gostar. Porque eu não preciso gostar para amar. Então, quando Jesus falou assim, amai vossos inimigos e orai por quem persegue você, como é que eu posso falar que eu gosto de um nazista? Como é que eu posso falar que eu gosto de alguém do Hamas que praticou atos tão hediondos que eu não vou descrever aqui no Vejam Só, porque não seria o local, mas só vou dizer uma coisinha para vocês. O que combatentes do Hamas fizeram foram algo tão terrível, só para você entender a gravidade que eu estou falando. A barbárie que foi praticada, eu nunca vi por nenhuma gangue no Brasil. Pelo contrário, pega o presídio hoje com os piores traficantes, com os piores bandidos, e se alguém que fez o que o Hamas fez for jogado lá dentro, os próprios bandidos do Brasil não vão... Esse cara vai ser morto lá dentro. Vocês já entenderam? Ou seja, até entre os bandidos de alta periculosidade no Brasil, existe um código de ética que não tolera o que foi feito pelo Hamas. Ultrapassar limites. Ultrapassou limites. Como é que eu posso falar que eu gosto de um combatente do Hamas? Gostar é aprovar. Quando eu falo o seguinte, não, eu gostei daquela comida, o que o senhor me levou para comer naquele restaurante, eu aprovei a comida. Se eu falar que eu gosto do combatente do Hamas, eu estou aprovando o que ele faz. Então, gostar não é sinônimo de amar. Porque eu posso amar uma pessoa, mesmo que eu não goste do que ela faz, mesmo que eu não goste dela pelo que ela está fazendo. Eu não aprovo, mas eu amo porque Jesus mandou amar o meu inimigo. Uau! Bom, nós temos a mesma enquete da semana passada, tá valendo nessa edição. Põe no ar de novo a enquete, por gentileza, para a gente... por lá. Se alguma descoberta arqueológica apontasse para um erro bíblico, isso abalaria sua fé? 3 respostas possíveis. Sim, talvez ou não. Tá? Vamos lá. Doutor, nós temos um monte de perguntas aqui, inclusive gente que está acompanhando a gravação e que mandou para cá. Por exemplo, olha, o Arthur, lá de Minas Gerais, ele fez algumas perguntas que também estão repetidas aqui, então eu vou fazer um resuminho delas. A primeira delas diz que um estudioso de mais de 100 mitologias diz que em todas as principais mitologias, né, existe a figura da Trindade. Como é que o senhor comenta isso? Seria a corrupção da interpretação espiritual dos outros povos, o nosso conceito de Trindade, ou essas mitologias são fruto de algum tipo de revelação?
Além do mais, ele faz um paralelo, ele diz assim, a dualidade entre bem e mal é símbolo oriental que confunde. Tudo bem aceitar o mal porque faz parte da realidade. E Deus é fonte de toda virtude verdadeira. Como argumentar para uma sociedade líquida a respeito disso? Bom, são duas perguntas em uma, né? Eu vou, Arthur, responder a primeira parte da questão da Trindade. Essa pergunta sua é muito propícia. E aí a pergunta pode ser colocada em dois caminhos. Ou a Trindade pagã é uma corruptela da Trindade original, ou, como dizem, por exemplo, Testemunhos de Jeová e outros grupos que não aceitam a Trindade, a nossa Trindade tem uma origem pagã. Não é isso? Acho que esses dois elementos aí, com certeza esse assunto já foi debatido aqui muitas vezes. Deixe-me responder da seguinte maneira. Em primeiro lugar, não existe no mundo pagão trindade. Existe tríade. Não confundamos a tríade com a trindade. Tá certo? O que existe é a tríade ou, quando muito, uma trindade modalista. O que é a trindade modalista? É quando eles pegam um Deus e ele apresenta de várias maneiras diferentes, 3 formas diferentes. Por exemplo, você pega alguns hinos chineses anteriores à época da dinastia chinesa, estou falando 1200 a.C., eles falam o seguinte, Tien, Shang Ti. Os 3 são um, mais um são 3. Shang Ti, em chinês, é o Senhor do Céu. Então, parece que é o mesmo Deus que às vezes aparece como Ti, Tien e Shang Ti. Não é bem isso que nós dizemos. Nós falamos que é um Deus, uma única pessoa, um único Deus em 3 pessoas, tá certo? Então, nesse aspecto, o que eu encontro no mundo pagão são tríades. Geralmente são 3 deuses, ou um pai Deus, uma deusa, mãe, e um Deus filho, tá certo? Um casal e um filho. Isso não é a trindade. Então, primeira parte, não existe trindade no mundo pagão. Existem tríades, ou, quando muito, um trinitarismo modalista, um Deus que apresenta de 3 formas diferentes. A partir disso, o que eu remeto? Havia uma ideia trinitariana de Deus que foi deturpada no mundo pagão e ninguém falsifica uma nota de $200. Não existe nota de $200. Mas uma nota de $100 pode ser falsificada. E o falso, ele traz coisas do original, mas não exatamente igual, senão seria o original. Então, na Bíblia, nós já temos uma composição plural de Deus no Antigo Testamento, que a Trindade não é tão bem sistematizada no Antigo quanto no Novo. E tanto é que Deus é chamado de Elohim, que é uma palavra plural, mas o verbo está no singular. No princípio, criou Deus. Deus no plural, verbo no singular. Eu não vou me delongar para falar sobre a doutrina da Trindade, mas o fato é que houve essa deturpação nesse mundo pagão e a última parte da sua pergunta eu achei muito bem colocada. Deus foi tão misericordioso que olha o que Deus fez. O diabo quer falsificar a verdade? Quer. Mas em falsificando a verdade, ele faz uma imitação dela. Então, todos os povos do mundo têm alguma pinceladinha de luz. Tem mesmo. Veja bem, sacrifício tem na Bíblia para apontar a vinda do Messias e todo mundo pagão, a gente estava conversando agora lá sobre muitos países da África, tem sacrifícios também, pagãos, a deuses pagãos. Mas pelo menos uma coisa ficou no paganismo. Eu estou em pecado, a noção de pecado e a necessidade de sacrifício. E é essa noção de pecado e sacrifício que foi o bastante para muitos missionários chegarem a povos pagãos e falarem assim, pois é, a semelhança de Paulo em Atenas, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vim trazer. Você está se sentindo pecador? Você precisa de um sacrifício? Pois é, isso já está na sua cultura pagã. Deixa eu te dar uma notícia boa. Um sacrifício foi feito que anula todos os sacrifícios de bode ou de galinha que você faz aí. Um sacrifício de um cordeiro, filho de Deus, já abre as portas. Aí o diabo acaba, sem querer, dando um tiro pela culatra. A segunda parte da pergunta dele, que aí foi outra, né? A questão da confusão, o bem e o mal são parte... O bem e o mal. O dualismo, ele é mais visto no mundo persa. Pelo menos a sistematização mais longínqua que nós temos do dualismo é do mundo persa, da época de Zoroastro para cá, onde ele começa a falar sobre a existência do bem e do mal e que eles são inegociáveis. Depois veio a ideia do yin-yang, que você tem aquela bolinha com o branco e o preto, e dentro da parte branca tem um pontinho preto, dentro da parte preta mostrando que eles acabam entrando numa certa confluência.
nem uma coisa nem outra pode ser adequada ao que a Bíblia fala. Porque a Bíblia fala que não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, aquele desenho do yin yang, ele não faz sentido, porque no yin yang você tem, no meio do branco, um pontinho preto, no meio do preto, um pontinho branco. Quer dizer que há uma intersecção. Não há. João é bem claro em dizer que não há comunhão entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo. Porém, não podemos ir para o outro extremo do dualismo, que é a cisão absoluta dos dois, a ponto de negar a encarnação de Jesus. Lembremos, na época do apóstolo João, surgiram movimentos gnósticos negando justamente isso, que o verbo poderia se fazer carne e habitar no meio de nós. Então, realmente, Arthur, você tem razão, são deturpações pagãs da verdade, mas olha como Deus é maravilhoso. Em meio a essas deturpações, acabou criando oportunidade para que todos os povos do mundo tivessem pelo menos uma fresta de luz, que às vezes é a fresta que o missionário precisa para chegar ali e pregar o evangelho para povos que nunca ouviram falar de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem um clássico da missiologia, o Fator Melquisedeque. De Don Richardson. Então, ele trabalha muito isso. Explora que, bem aliás, isso. Eu fiquei triste porque esses dias eu recomendei o livro e parece que ele está esgotado. Mas a Vida Nova Vida não Nova faz mais. não vai? Não faz mais. Aliás, se alguém da Vida Nova estiver assistindo a gente, eu faço aqui o meu pedido. Eu ouvi dizer, se eu tiver equivocado na informação, por favor, corrijam, mas quando uma vez eu recomendei o livro para ler, eu recebi a informação que ele estava esgotado na editora e não faziam mais. Agora, doutor, o senhor abordou uma questão delicada, bem delicada mesmo. Quero saber como que o senhor, como arqueólogo, conhecedor da cultura antiga, dos tempos bíblicos e pastor, e teólogo, explica isso. Quando a gente vai para as Escrituras do jeito que elas estão, o senhor encontra a serpente nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, e nunca mais o diabo aparece a não ser no livro de Jó e no livro de Crônicas. O Antigo Testamento inteirinho, o diabo não existe. Aí alguém vai dizer, não, é que os judeus passaram a compreender o diabo depois do cativeiro babilônico, onde eles tiveram contato com o dualismo persa. Então, aí como é que eu explico Gênesis? Ou Deus não revelou nada a respeito do diabo até que eles fossem para a Babilônia? Isso é meio complicado. Na verdade, o diabo, não é que Deus não revelou, é porque olha que interessante a maneira de Deus pregar a mensagem dele. Eu vou chamar até o evangelho do Antigo Testamento, porque Paulo fala que o que outrora foi conhecido, então assim, em termos bíblicos, a gente coloca o evangelho no Novo Testamento, mas o evangelho é uma mensagem que começou a ser pregada para Adão. Então, na verdade, existe um evangelho lá no Gênesis capítulo 3, quando ele fala, porém, inimizade entre ti e a serpente. Vamos lá. Deus sempre enalteceu a verdade, nunca o erro. Deus enalteceu a luz e nunca as trevas. Deus enalteceu o Messias e nunca o diabo. Muitas teologias acabam invertendo o papel. Falam mais do diabo do que de Deus. Fala mais do erro do que da verdade. Por exemplo, eu falo isso com muito respeito a quem pensa diferente, há alguns apologetas que a vida deles é ficar pegando o errado e o erro. Para poder vender apostila na igreja. Pastor, nem perca tempo com esse povo. Eu pensei, sabe, se o que eu falo é a verdade, eu vou falar a verdade. Não, mas ele fica lá olhando cada vírgula, cada coisa, ele é especialista em descobrir erros. Eu não vejo isso em Paulo. Caçador de bruxos. Por exemplo, quando Paulo fala dos inimigos do evangelho, pode olhar, o mesmo João lá contra os gnósticos, a palavra o gnosticismo eu conheço pela história, mas a palavra gnósticos nem aparece nas cartas de João. E como é que João combate o ensino herético dos gnósticos? Falando a verdade. Ele falando a verdade. Jesus, quando ressuscitou, ele deixou colocar a mão então, ele ressurreto e tinha carne. O verbo se fez carne. E assim é. Sendo assim, quando Deus fala do evangelho, Deus não vai perder muito tempo contando as obras do diabo. Então, Deus mostra apenas a ação dos homens. E o diabo, ao longo do tempo, ele também atualiza a sua forma de existir. Não sejamos ingênuos. O diabo, vulgo Satanás, ele é um anjo caído. Se ele é um anjo caído, ele teve no passado uma nobreza. Ele tem uma cabeça angelical. Ele tem uma sabedoria angelical. Sabe? Eu estava falando há pouco aí com o pastor Jaime, ele estava falando de uma situação de possessão demoníaca num lugar lá, que alguém falou com ele assim, não, deixa a gente expulsar o demônio aqui, porque você fala português, você não fala
a língua louca. Ele falou, não tem esse negócio não, o diabo ele vai ser expulso em qualquer idioma, sabe? Ele sabe todas as línguas do mundo. Você perguntou quantas que eu falo, o diabo sabe todas, e com fluência. Então não pensemos que o diabo é um idiota. Então ele atualiza a psicologia da aparição dele tanto. Tanto é que hoje as situações de possessão demoníaca são diferentes das da época de Jesus. Ele tem novas formas de possuir uma pessoa. Às vezes a pessoa vai estar possessa pelo demônio e não vai estar revirando no chão nem nada, mas nos atos você vê que o demônio está agindo atrás dele ali. Então no passado também era assim, ele era de maneira mais camuflada, Quando Jesus chegou, aí a ira dele foi que ele começou agora a pegar várias pessoas e a luz de Jesus começava a mostrar aqueles erros que antes não mostravam tanto. Porém, a despeito disso, nós vemos sim uma atuação do diabo no passado, uma história bíblica dele, como por exemplo fala do rei de Tiro, e aí a Bíblia revela como é que o diabo apresentava no passado. Ele apresentava através de pessoas. Ao invés da Bíblia falar o rei de Tiro estava possesso por um espírito demoníaco, a Bíblia conta a história de Tiro mesclando com a história do diabo caindo do céu. Essa é uma outra maneira de falar que ele estava possuído. Então, nem sempre na Bíblia eu vou encontrar a nomenclatura que eu gostaria de encontrar para dizer que aquilo está na Bíblia. Mas eu vou encontrar o fenômeno. Talvez eu não encontre a nomenclatura. Por exemplo, eu não encontro a palavra milênio na Bíblia. Mas a teologia do milênio está ali. Eu não encontro a palavra trindade na Bíblia, mas a doutrina da trindade está ali. Eu não encontro a palavra exorcismo na Bíblia. Eu não encontro possessão demoníaca no Antigo Testamento. Mas isso não significa que as pessoas não ficassem possessas. Tá certo. Estamos aqui na entrevista com o Dr. Rodrigo Silva, né? E tem muita gente mandando pergunta. Tem uma pergunta que vem lá do Amazonas, de Manacapuru. Nossa. Vamos lá. Vamos pôr no ar aí a pergunta da Débora. Shalom Adonai. Rodrigo Silva, tem como comprovar arqueologicamente que Israel era monoteísta antes do cativeiro? Olha, boa pergunta. Ela já começou com o hebraico ali, né? Débora, Divorá. Deve ser sua aluna, né? Não, no pois mínimo. viu? Débora, graça e paz, que Deus esteja com você. Aqui eu tenho que responder de duas maneiras. Se você perguntasse isso para um teólogo liberal, da linha do crítico histórico, ele vai falar que não, que o monoteísmo foi criado no cativeiro ou até depois do cativeiro, que o monoteísmo seria fruto do encontro cultural entre judeus e persas. Porque quando você pega a história do Zend Avesta, que é o tratado do Zarastutra, ele fala, Zoroastro, ele fala muito assim, que havia no passado um único Deus, sabe? E que esse Deus que vivia no Zend Avesta, que ele era um Deus único e depois ele teve um filho, Machia Machioi, e etc, e que esse filho deveria morrer e tudo mais, e que parecia ser um monoteísmo. E aí que os judeus têm encontro com esse zoroastrismo, depois com o mitraísmo, que vai vir dali também, e criam um conceito de Deus. Mas que antes os judeus eram politeístas. Existe uma outra linha, um pouco divergente dessa, que diz que não, que os judeus, na verdade, eles eram monolátricos, ou o que é o monolátricos ou enoteístas? Essa palavra já é mais difícil de ser compreendida, ela não é tão usual. O enoteísta é aquele assim que ele reconhece e aceita a existência de vários deuses, mas adora um Deus só. Então, vamos lá. O monoteísta seria como aquela pessoa que só acredita que tem um time de futebol, Atlético Mineiro. Francamente. Eu sou atleticano não praticante. Não praticante. O enoteísta é aquele que fala o seguinte, não, existem vários times, tem o futebol, tem o São Paulo, tem o Flamengo, tem o Corinthians e tem o meu, mas o meu é o melhor. Esse é o enoteísta. E o politeísta é aquele que torce ao mesmo tempo para vários times de futebol. Acho que ficou mais claro assim, não é? Nós temos indícios, sim, que Israel já era monoteísta muito antes do cativeiro da Babilônia. Muito antes do cativeiro da Babilônia. Porém, uma coisa, Débora, que as pessoas não podem confundir são aqueles momentos de apostasia de Israel. Então, vamos lá. Tempos atrás, uma pessoa na internet, até querendo desacreditar as minhas falas, colocou assim, temos uma prova que Israel era politeísta, porque encontraram o templo de Tel Motsar, e ali mostramos esse templo onde havia adoração de vários outros deuses.
O Rodrigo Silva não conta isso para ninguém. Bom, isso não é verdade, porque eu fui o primeiro a anunciar o templo de Tel Motsai. Eu estava lá quando o templo foi descoberto e fiz um vídeo de lá, de Israel. O templo de Tel Motsai fica a 8 quilômetros do antigo templo de Jerusalém. E realmente foi surpreendente ao ver que havia um culto pagão com vários deuses a 8 quilômetros do Templo de Jerusalém, nas barbas do Templo de Jerusalém, e que esse templo continuou durante a reforma de Josias, durante a reforma de Ezequiel. Então, o povo era realmente politeísta. Nós temos também ali a ideia de um achado arqueológico de um túmulo onde estava escrito assim, para Yahweh, o Deus sagrado de Israel, ou Hashem, e sua Áshera, a esposa para... Só que vamos à Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito do trabalho dos profetas, especialmente do 8º século a.C. até o 6º século a.C.? Os profetas ficavam constantemente chamando a atenção de Israel contra o quê? Idolatria, quebra da aliança, da Vrit, quebra da aliança, do acordo com Deus. Leia os livros de Jeremias, leia os livros de Isaías, leia o livro de Ezequiel, leia o próprio Jeremias falando assim, vocês que estão indo adorar nos lugares altos, veja a reforma religiosa que os reis Josias, Ezequiel e Jeú, no norte, tiveram que fazer, de mandar arrancar os postes ídolos, as Astarot que estavam lá. Ora, a própria Bíblia já diz que havia, sim, práticas pagãs dentro do judaísmo. Então, o fato de eu encontrar elementos de politeísmo ali não é, letra A, uma prova que Israel não fosse monoteísta. Não é, letra B, uma prova que a Bíblia está errada. É apenas uma prova que a Bíblia estava correta, que os profetas tinham, sim, do que denunciar. Porque o povo realmente, se eu não encontrasse nenhuma evidência de politeísmo no povo ali antes do cativeiro, aí a Bíblia estaria errada, porque contra que os profetas estavam levantando se não havia aquilo? Agora, doutor, uma curiosidade, né? É possível, pelo conhecimento que o senhor tem das culturas antigas, descrever alguma coisa desses cultos pagãos que possa explicar tanto fascínio por eles, né? Porque, poxa vida, eles tinham uma caminhada com Deus que poucos de nós cristãos temos, em termos de assistir a coisas estrondosas acontecendo pelo poder de Deus. E mesmo assim, eles namoravam, né, as outras divindades. O que essas divindades ofereciam de tão atraente? Boa pergunta. Eu vou responder com os 10 mandamentos. Quando Deus falou, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma, no Museu de Arqueologia do NASP, que eu estou mais uma vez reiterando o convite para que o senhor vá conhecer, e todo mundo que está assistindo, veja só, até a Débora, que está tão longe. Débora, eu sou suspeito para falar, mas compensa pegar um avião e ir a São Paulo e conhecer o NASP. Eu tenho ali no museu vários ídolos cananeus originais. Mas antes que você pense, Rodrigo está colocando idolatria? Não, é apenas para ilustrar. Não, é um museu. Mas já teve gente que questionou isso, viu? Já teve gente que questionou. Eu tenho esses ídolos e nós temos ali 3 máscaras de barro. Uma, inclusive, agora, um arqueólogo americano que foi lá nos ajudar na avaliação falou assim, essa máscara que você tem aqui é do período neolítico. É mais antiga do que eu imaginava, é muito rara. Então, eu tenho 2 da época de Israel, a mais antiga. E o que eram essas máscaras? Os pagãos adoravam seus deuses, assim como Israel. Só que eu vou colocar uma coisa para você. Anota isso aí. De acordo com a Bíblia, nós só temos 2 razões pelas quais adorar a Deus. Pelo que ele é e pelo que ele faz. Por isso que tem salmos de Todá, que é o salmo de agradecimento pelo que Deus fez, e os salmos de reconhecimento por aquilo que ele é. Então não tem uma terceira razão pela qual você adora a Deus. Eu adoro a ti, Senhor, porque tu és o Deus, o Criador, o Supremo, não há outro igual a ti. Por essas coisas eu adoro o Senhor. E também pelo que o Senhor faz na minha vida. Pelo que Deus é, pelo que ele faz. Os pagãos também adoravam os deuses pelo que eles eram e pelo que eles faziam. Só que havia uma diferença. No conceito, na teologia bíblica, Deus faz algo por mim pela graça. No mundo pagão, os deuses fazem algo por mim pelo comércio. Então eu tenho que seduzir o Deus para que ele me atenda, porque o Deus pagão não ama. Quem ama é o Deus de Israel. O pagão não ama. O pagão pode ser convencido, comprado. Então o Deus de Israel está como um pai que cuida do filho. O Deus pagão está como um homem de negócios que vai fechar o negócio com o outro. Quando você vai fechar um negócio numa grande firma, você não vai esperar que o camarada feche com você porque ele amou você.
Você vai ter que convencê-lo que vale a pena. Aí você consegue a assinatura dele no contrato. É assim que era no pagão. Então eles faziam os cultos pagãos para atrair os deuses para que eles pudessem assistir o culto como se fossem uma plateia. E o que um show faz com a pessoa quando ele é muito bem feito? O que um show, um espetáculo faz? Ele seduz, ele hipnotiza o público. Tanto é que tem um filme ou um espetáculo da Broadway, todo mundo sai do espetáculo comprando um monte de lembrancinha dali. Né? Eles vendem, sempre tem aquela lembrancinha. Por quê? O espetáculo foi demais, as pessoas voltam para casa comentando assim, nossa, mas que voz daquele cantor lírico, você viu a performance? A pessoa chora durante o filme, porque o filme, o show, mexe com as emoções. Lembra o Herodes, quando a menina dançou para ele lá, né, a filha de Herodias, que ele falou assim, menina, depois da dança, se você pedir a metade do meu reino, eu te dou. Ele ficou seduzido por ela. Na compreensão pagã, os deuses poderiam ser seduzíveis, desde que o show seja muito bem feito. E o que mais chama a atenção das pessoas num show bem feito hoje? Quais são os 2 ingredientes psicológicos que mexem com as pessoas? Freud deu a resposta. O Eros e o Thanatos. Sexo e violência. Quanto mais sangue e orgasmo, mais chama a atenção das pessoas. Pode olhar, os filmes que mais badalam por aí são os mais mundanos. E qual a característica do filme mais mundano? É um filme que tem muita sensualidade e muita violência. Então eles pegavam esses 2 elementos que Freud iria sistematizar no século XX e já tinham lá atrás, no período do bronze. Eles pegavam os cultos recheados a sexualidade e violência, sacrifício humano, sacerdotisas prostitutas. E na cabeça deles, os deuses seriam hipnotizados por aquele espetáculo e fariam qualquer coisa depois dele. Por isso que Deus, no mandamento, falou, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma àquelas máscaras do que há em cima do céu, na terra. Ou seja, vocês vão me adorar pelo que eu sou e pelo que eu faço. Não vão me adorar como se eu fosse alguém que vocês fossem seduzir para dar coisas agradáveis depois do espetáculo. Até termino a minha resposta dizendo, está aqui uma boa teologia da adoração. Eu estou adorando a Deus na liturgia da minha igreja ou estou como os pagãos tentando seduzir a Deus para que ele fique feliz com o espetáculo que eu promovi? Uau! Por isso que chamava tanta atenção esses cultos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos assistir agora a pergunta número 5, da Bruna, de Taboão da Serra. Boa noite, meu nome é Júlia Borges, eu sou de Taboão da Serra e eu tenho uma pergunta para fazer para o professor Rodrigo Silva. Segundo algumas evidências arqueológicas, é possível localizar a Arca de Noé? Obrigada, Júlia, Deus né? abençoe. Aqui tá, na minha vista a Bruna, mas lá tá a Júlia, então fala né? Borges. A Borges. Júlia ou Bruna? Até hoje não temos. Eu já fiz uma pesquisa uma vez, encontrei 42 supostos... ela falou da Arca de Noé mesmo, não foi? Só para lembrar. Arca de Noé. 42 supostos achados da Arca de Noé. Todos inconclusivos ou falsos. A Cordilheira do Ararat é muito grande, é maior do que a Cordilheira dos Andes aqui. Ô, louco! Maior. E tanto é que na Bíblia, quando fala que a arca pousou na região do Ararat, no hebraico está Ur-Ratu, é um lugar enorme. E a grande parte dessa cordilheira são neves eternas, é impossível subir até lá. Então não é como no desenho do Zé Colmé, que a gente imagina um poço e a arca ali em cima. Então até hoje eu tenho muitas evidências do dilúvio. Aliás, ele foi universal ou regional? Na minha opinião, foi universal. Eu vou explicar por quê. Um geólogo explicaria isso, um geólogo criacionista, é claro, bíblico, explicaria isso muito melhor do que eu, mas eu vou dar algumas pinceladas para os irmãos. Do ponto de vista da geologia, a catástrofe que varreu o planeta Terra foi tão grande que até o evolucionista vai dizer que os dinossauros foram destruídos por uma hecatombe, uma catástrofe, um catastrofismo mundial. Tanto é que causou, por exemplo, eu vou dar uns 2 ou 3 argumentos para vocês que algo realmente, nem estou na Bíblia, estou na ciência, algo realmente dramático aconteceu no planeta Terra. Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que a costa africana tem o mesmo contorno da América do Sul. Elas se ligam como se fosse um quebra-cabeça. Qualquer geólogo vai falar com você que no passado havia Pangeia. Os continentes eram todos ligados num só. Mas houve uma catástrofe tão grande que quebrou essa Pangeia a ponto de a ruptura ser tão grande que as Américas estão aqui, a África está lá do outro lado.
Quando você olha para a Lua estava linda esses dias, uma lua cheia, você pode olhar que a Lua ela tem umas manchas pretas. O que são aquelas manchas pretas? Aquilo ali é magma basáltico, é como se fosse lava de vulcão petrificada, mas não tem vulcão na Lua. A Lua foi bombardeada por asteroides que bateram ali, como não tem atmosfera, ele bateu ali e deixou a cratera. E esquentou a rocha de tal maneira que ela derreteu e deu aquelas manchas pretas. Esses astroblemas também bateram na Terra. E a gente fica fazendo uma simulação. Se fosse hoje, se pelo menos uns 10 astroblemas caíssem na Terra de uma vez, provocaria tsunamis da altura de 100 metros. Imagina uma onda de 100 metros de altura varrendo tudo. Então, a Terra foi completamente arrasada por uma catástrofe no passado. Até os evolucionistas admitem isso, só que eles colocam há milhões de anos. A gente pode trabalhar com uma outra cronologia. Então, se até no ponto de vista ateu, evolucionista, houve uma catástrofe na Terra, por que o cristão precisa negar isso? E um detalhe, a Bíblia, Jesus falou que a volta de Jesus, que é descrita como um evento mundial, é comparada ao dilúvio. Se o dilúvio foi apenas uma inundação na Turquia, ali no Mar Negro, como alguns falam, então a volta de Jesus também não será universal, ela será um ponto apenas localizado. Outro detalhe, Deus prometeu a Noé que nunca mais enviaria um dilúvio à terra. Se o dilúvio foi apenas uma inundação local, então Deus quebrou sua promessa, porque inundação local teve agora no Rio Grande do Sul, inundação local tem em todo lugar. Se o dilúvio foi apenas uma enchente local, como muitos teólogos apresentam, então Deus é mentiroso, porque Deus prometeu a Noé que ele não mandaria uma inundação como o dilúvio. E várias inundações locais aconteceram. Eu acabei de voltar do Rio Grande do Sul há pouco tempo. Então, irmãos, o dilúvio foi universal. E, por fim, Pedro fala que aqueles que negam a volta de Jesus se esquecem que os tempos antigos ficaram por muito tempo até que veio a água e cobriu todo mundo, pois esse mesmo planeta está agora entesourado para a destruição com fogo. Então, se esse fogo final vai ser universal, a água anterior também tinha que ser universal. E a Arca da Aliança? Pois é, só fechando a pergunta da Júlia ou da Bruna, né? Então, Bruna, eu tenho muitas evidências geológicas do dilúvio, mas eu não tenho evidência arqueológica da Arca de Noé, tá certo? Com relação à Arca da Aliança, a Bíblia silencia em relação à Arca da Aliança. Aí alguém pode falar, depende de que Bíblia. Se eu estou trabalhando com uma Bíblia católica, que tem os livros apócrifos, nós chamamos de apócrifos, os teólogos católicos chamam de deuterocanônicos. No livro deuterocanônico de Macabeus vai falar que mãos piedosas pegaram a arca e a esconderam na época que Nabucodonosor estava invadindo Jerusalém, para que a arca não fosse levada pelos babilônios. E, de fato, ainda que eu não tenha o livro de Macabeus como um livro inspirado por Deus, por isso que ele não está na João Ferreira de Almeida, esses livros podem conter verdades históricas, a gente sabe disso, né? A Guerra dos Macabeus existiu. Então, nós temos essa tradição judaica que, na época de Nabucodonosor, mãos piedosas de sacerdotes, provavelmente Jeremias fez parte desses que ajudaram a esconder a arca, esconderam a arca em algum lugar e ela nunca mais foi encontrada. Na época do Novo Testamento, acredita-se que no templo de Herodes, aquele templo que Jesus conheceu, no lugar do Santíssimo não tinha arca, tinha algum objeto ou estava vazio ou quem sabe uma pedra, não sabemos, mas a arca não estava lá. A arca só é mencionada em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que diz assim, olha, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Aí alguns acreditam que a arca foi arrebatada para o céu e estaria lá no céu. Mas não há nada na revelação que diga que a arca foi arrebatada pelo céu. E eu não preciso necessariamente dizer que a arca que João viu aqui foi aquela de Moisés que foi arrebatada, por quê? Aquela de Moisés, com o santuário que Moisés construiu, já era uma cópia de um santuário original. Que é esse que João viu. Que é esse que João viu. Então, João pode ter visto a legítima, lógico, da qual a de Moisés era uma cópia. Então, não sabemos. Se você perguntar a minha opinião, o que eu vou falar que é achismo. Agora é achismo. Tá bom? Não é doutrina, não é... Pode ser que a arca esteja em Jerusalém, em algum ponto debaixo do Domo da Rocha, aquela cúpula dourada ali. Pode ser. Por quê? Porque há vários túneis ali embaixo que nunca foram escavados. E nós não podemos escavar lá. Não, senão proclama a Terceira Guerra Mundial.
que ele é muçulmano. E se a arca é um objeto sagrado, eles não iam transportar, como eu saio correndo, pego esse celular aqui e vou lá para baixo se pegasse fogo aqui no estúdio. Não é assim que dá para pegar e sair correndo. Era um objeto que demandava uma liturgia. Então pode ser que eles tenham... Oi? Que o diga usar. Usar, que encostou na arca e morreu na mesma hora. Então pode ser que eles guardaram a arca em algum desses túneis debaixo de onde está hoje o Dom da Rocha. Mas, irmãos, presta atenção. Isso aqui não é uma coisa que eu tenho embasamento arqueológico para dizer, é uma inferência. Eu posso estar falando uma coisa verdadeira e a arca está ali mesmo, ou eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, tá certo? Se ela vai ser encontrada algum dia ou não, eu não sei, se Deus vai permitir o achado dela. Gostaria que alguém encontrasse, mas também fico pensando, será que não viraria apenas uma peça de museu Então. e ninguém ia valorizar aquilo ali? Walter Fernandes, quero mandar saudações para os meus amigos Stephanie Frank, que estão assistindo o programa, muito bom. E a Ferreira, que trabalha nesse programa abençoado também. Deus abençoe vocês, meus amigos. Marisa Guerra, parabéns ao programa, é sempre bom aprendermos tudo sobre Deus. O irmão é pregador também, né? Sim, não ai de mim se não pregar o evangelho. Não, então, Hudson Taylor. não é só... Não é Paulo apenas também, né? cientista, Paulo né? também. Arqueólogo. Mas tem um monte de gente falando na minha orelha aqui. Mas se teve a Arca de Noé, o dinossauro entrou na Arca? Essa era uma pergunta para o doutor Adalto responder. Adalto, Aliás, ele respondeu algumas vezes. Adalto, que faleceu, né? Foi uma grande perda. Sabe, eu senti muito. Inclusive, um evento que nós tivemos no Mackenzie, ele foi homenageado. Eu tive a oportunidade de estar também ali. O doutor Adalto realmente foi uma perda. Mas, na Manhã da Ressurreição, nós vamos bater grandes papos. Agora, sobre se os dinossauros entraram lá, depende. Tanto o doutor Adalto, o doutor Marcos Eberlin pensa que alguns dinossauros podem ter sido preservados na arca. Outros criacionistas pensam que não. Eu, particularmente, não vejo evidências de dinossauros pós-dilúvio. Parece que todos, ou a maioria absoluta deles, foram extintos no dilúvio. Mas confesso que é uma área mais da paleontologia, não é tanto a minha área de expertise. Então vamos voltar para a tua área. Doutor, uma outra pergunta sensível. Quando a gente lê o livro de Reis e o livro de Crônicas, né, os 4 livros, né, no nosso idioma são 4, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, a gente tropeça em algumas disparidades, sobretudo em relação a números, em relação aos mesmos fatos. Né? Crônicas espelha Reis e tal. Como explicar isso? Aí agora eu vou ter que esbarrar numa questão teológica que pode ter opiniões diferentes. Pode não, há opiniões diferentes. É o conceito de inspiração e inerrância. Há um grupo de teólogos que entende que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus e ela é infalível, mas não é inerrante. Há um outro grupo de teólogos que pensa assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, infalível e inerrante. E antes que você fale qual dos dois que é o herege, saiba que há ortodoxos dos dois lados, tá bom? Há bons batistas de um lado, há bons presbiterianos do outro, depende da linha que você está lendo. O inerrante vai dizer o seguinte, não há erro na Bíblia, o que há erro é nos manuscritos. E ele toma 2 atitudes quando ele vê uma discrepância dessa. Letra A, ou ele vai tentar uma explicação para justificar aquela aparente contradição. Por exemplo, um evangelista fala que Jesus, quando foi crucificado, que havia 2 ladrões e que um deles se arrependeu, o outro lhe lançava impropérios. O outro evangelista fala que os ladrões lhe lançavam impropérios. Foi um ou foram os 2? Aí ele vai dizer, não, na verdade é que Jesus foi crucificado ao lado não de 2, mas de 4 ladrões. Eu já vi essa explicação. Credo? Porque a cruz estava ali no centro, então, quando fala que esses lhe lançavam impropérios, é porque havia mais do que 2. Um arrependeu, mas os outros lançavam impropérios. É uma maneira, para mim, artificial, mas existe essa explicação. O outro que acredita que a Bíblia é infalível, mas não é inerrante, fala, não. Na verdade, pode ter acontecido 2 coisas. Ou durante um momento, os 2 ladrões começaram a lançar impropérios e um deles, aos poucos, foi se arrependendo, ou um dos evangelistas acabou se equivocando nesses detalhes. E lembre, de acordo com especialistas na área do direito, uma das características de um depoimento verdadeiro, honesto e certeiro é que ele terá
a essência igual, mas a periferia haverá contradições. Se 2 ou mais testemunhas disserem a mesma versão sem errar uma vírgula, eu sei que elas foram compradas e treinadas, porque o depoimento espontâneo, ele tem particularidades que inevitavelmente gerará incongruências. Eu e o reverendo Heber Cocarelli podemos ver o mesmo acidente automobilístico exatamente, e de repente vão falar o seguinte: pois é, o carro estava passando na rua ali quando ele atropelou uma senhora. Ele estava numa velocidade normal. E o reverendo Heber vai falar assim: o carro estava a altíssima velocidade. Qual dos dois está mentindo? Não. É porque, de repente, o que para mim é uma velocidade normal, para ele é altíssima velocidade. Mas tem que haver essas contradições para ser honesto o depoimento. E Deus não tirou isso da Bíblia, essas peculiaridades, para mostrar que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Porém, atenção, mesmo os que acreditam que pequenos erros possam aparecer na Bíblia Sagrada, ela continua sendo a infalível palavra de Deus, porque são erros periféricos que não maculam em nada a mensagem que Deus tinha que apresentar. Por exemplo, lá Mateus, que fala o seguinte: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias. Você vai lá no Jeremias, falou que ele foi outro profeta. São erros periféricos para mostrar que a Bíblia tem um lado humano e ela também tem uma inspiração divina que consegue trabalhar com o humano falho. Ficou claro? Eu esqueci de dar o segundo argumento do que trabalha com a inerrância. Quando ele não consegue resolver a incongruência bíblica, ele vai dizer que é um erro dos manuscritos. Copista. Dos copistas. Então ele fala o seguinte: essa aqui com certeza foi algum copista que errou, e como nós não temos o original para poder confrontar, então a gente não vai dar explicação para isso, mas vai saber que no original não deveria estar assim. Só que eu, respeitosamente, eu vejo essa explicação como um pouco artificial pelo seguinte: Deus não iria apenas inspirar o profeta, mas ele tinha que preservar o que ele inspirou. Uhum. Porque se Deus inspira, mas não preserva, o trabalho do Espírito Santo está incompleto. Então, houve um trabalho de inspiração e de preservação. Então, eu digo assim, eu acredito que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, mas ela não é inerrante no sentido dessas pequenas incongruências. E você pode falar assim: isso não é heresia? Não, pelo contrário, é uma vantagem. E vou dar vantagens arqueológicas, teológicas para os irmãos. Em primeiro lugar, é a prova que eu tenho que o texto não foi alterado. Já que eu não tenho os originais da Bíblia, como é que eu sei que na Idade Média a Bíblia não foi alterada? Simples, porque se essas pequenas incongruências permaneceram, é porque nenhum editor, seja católico, protestante ou judeu, mudou. Porque se a Bíblia fosse alterada ao longo dos tempos, um católico já teria mudado lá Tô falando católico porque antes da reforma a Bíblia estava nos monges, né? Ele teria mudado lá assim, ele teria corrigido para harmonizar. Ou seja, Deus não deixou que o texto fosse alterado, e isso é um milagre. Porque numa época em que a Bíblia podia ser tão manipulada, o Espírito Santo falou: opa, no meu texto vocês não vão mexer, vocês podem mexer em tudo. Vocês podem adulterar a doutrina, vocês podem criar dogma, vocês podem criar coisas que não estão na palavra de Deus, mas no meu texto vocês não vão mexer. E isso foi tão forte que Deus deixou que as pequenas incongruências permanecessem ao longo do tempo. Segunda questão teológica. A Bíblia mostra que Deus realmente está falando com linguagem humana. E a linguagem humana ela é imperfeita. Mas o perfeito, olha bem, se realiza no imperfeito. Graça ilimitada para aqueles que são limitados. E terceiro, se Deus pôde usar seres humanos imperfeitos, Ele pode usar a mim e a você também. Olha aí, que legal. Maravilha. Eu gosto muito da sua postura, irmão, porque o irmão alia o conhecimento técnico extremamente profundo que o senhor tem às questões espirituais, né? Então, a gente aprende tanto do lado da ciência quanto do lado da fé de maneira muito proveitosa quando o irmão vem aqui. Eu louvo a Deus por isso. Eu vou dar até um testemunho. É a coisa que eu fico mais feliz é quando várias vezes, eu até aproveito, vejam só para falar isso, eu vou a várias igrejas não adventistas. Hoje, 60% a 70% dos convites que chegam no NASP são de igrejas não adventistas. E não passa uma onde não vem alguém me abraçar e falar o seguinte: muito obrigado, porque o meu filho voltou para a igreja assistindo você na internet. Que legal. Várias igrejas, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Internacional da Graça também já aconteceu isso. Não que eu preguei na Internacional, mas que eu já encontrei pessoas falando. Eu estava desviado da fé. Aí eu fico até... Desculpa, eu vou provocar um pouquinho os detratores, né?
Poxa, que herege é esse que está levando gente para a igreja presbiteriana, metodista? Tem um pastor metodista amicíssimo meu, Misael, lá de Petrópolis. Aliás, um beijo no coração aí. O Misael já mandou, olha, eu quero te agradecer, eu quero que você mande um vídeo aqui que está batizando uma família inteira aqui na metodista, que foi buscar a igreja assistindo os seus vídeos. Poxa, esse é o herege mais evangelista que tem, que está levando pessoas para igrejas que não são aquele frequenta. E eu estou falando amém por isso, porque a igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. Ela é feita dos sinceros que estão na Adventista e dos que não estão lá fora. Então, assim, eu louvo muito a Deus e digo para a honra e glória de Jesus. Não posso perder essa frase, é para a honra e glória de Jesus. Essas pessoas que se convertem pela mensagem que a gente prega, sabe, são as cartas de apresentação. A gente é muito atacado, irmão Weber. Mas eu respondo como Paulo. Vocês que conheceram a Jesus pela mensagem que eu estou pregando, ou que mesmo já tendo conhecido a Cristo, tiveram a fé de vocês fortalecida pela mensagem que eu estou pregando, permitam-me falar como Paulo, vocês são a minha carta de apresentação. Quando qualquer pessoa vier na internet falando, não, o Rodrigo é isso, o Rodrigo é aquilo, o Rodrigo é colado, e alguns perguntam, por que você não responde? Por que você não vai lá no Vejam Só e debate com aquele que está falando que você é herege, que você é apóstata, que você é isso, que você é aquilo, que você é tal? Sabe por que eu não respondo? Porque vocês que conheceram a Cristo pela mensagem que eu estou pregando, ou que já o conheceram e tiveram a fé fortalecida, vocês são, como disse Paulo, a minha carta de apresentação. Semana passada eu estava com um muçulmano que se converteu porque ele estava aprendendo português por conta própria. Não vou falar qual país não, porque ele nem pode saber, porque senão a família ele pode ser morto. E ele aprendendo português, encontrou os meus vídeos lá na Janela 1040, quem estuda missiologia sabe o que é a Janela 1040, e lá ele achou os vídeos e hoje é um irmão, está se preparando, fazendo teologia num seminário nosso ao redor do mundo, a família não sabe ainda da conversão dele. Como é que eu podia imaginar que o que eu estava gravando em português aqui no Brasil ia chegar lá na Janela 1040? Então eu sou mais uma peça dentre muitos que Deus está usando por aí, sabe? Muitos. Então, ao invés de criticar, deixe Deus usar você e que você também tenha as pessoas como sua carta de apresentação, assim como Paulo teve e eu, pela graça de Jesus, tenho as minhas. Glória a Deus, né? Eu vou contar uma historinha aqui. As críticas que o irmão recebe, né, elas são mais oriundas do fato do irmão pertencer a uma denominação que para muita gente não seria evangélica. E eu sou testemunha de que isso é um grande erro, um equívoco gigantesco. Um belo dia eu estou trabalhando em Edições Vida Nova, me aparece lá um moço com um manuscrito querendo publicar lá pela Edições Vida Nova, sobre crítica textual do Novo Testamento. Wilson Paroski. Doutor Wilson Paroski. Né? Aí eu falei, mas o senhor é adventista, por que não publica na casa publicadora? Né? Não, mas é só os adventistas vão ler e tal. E é um livro teológico. Aí eu falei, olha, tá bom, vou passar para o Dr. Shedd, Dr. Russell Philip Shedd, tido aí como uma das grandes... responsável pela primeira Bíblia de Estudo publicada no Brasil, pelos primeiros livros teológicos publicados no Brasil. E eu mandei para ele. Ele estava no ano sabático dele nos Estados Unidos. Né? Quando ele passou pelo Brasil, eu entreguei o manuscrito. Ele falou, irmão Weber, vamos publicar. Não existe nada parecido nem em inglês. Né? E eu vou lhe dar uma boa notícia. Wilson Paroski está voltando para o Brasil, aposentou, e você pode chamá-lo de novo aqui, que eu sei que ele já teve no... Já. É que ele estava morando nos Estados Unidos, dando aula lá, e agora voltou para o Brasil. Está convidadésimo. Ele já esteve aqui, acho que 3 vezes, mas tem que voltar, porque é uma das maiores autoridades em crítica textual da América Latina. Né? E aí é que reside o valor da fé individual, que não tem conexão necessariamente com a sua igreja onde você adora a Deus. Né? Essa igreja não desabona nem abona. É a fé de cada um que vai gerar. Muitos dos seus detratores, dos seus acusadores, são reprovados diante de Deus, não importando a denominação a que pertencem. Se eu A entrar no atitude céu deles e encontrar Calvino e Armínio, os dois lá, eu não vou sair com raiva. Mas, e vai encontrar. Né? Muita gente que a gente não espera. O que muitas vezes me irrita, doutor, e eu queria fazer, representando o mundo evangélico sério, dizer diante do irmão,
o que muitas vezes nos envergonha são essas atitudes mesquinhas de quem fica procurando, caçando bruxa, para ter o que dizer, quando tem tanta bruxa solta por aí no próprio meio evangélico, sabe? No próprio meio evangélico. Mas entre os adventistas também é bom que se diga, infelizmente, há muitos que dão argumento para os que nos consideram seita. Não deveria ser, não é a atitude oficial da igreja, não é, mas infelizmente a gente tem que parar de... Eu estou falando para os adventistas, inclusive. A gente tem que parar de se comportar como um bando de porcos espinhos numa noite de inverno. Sabe? E antes que alguém fale, ele está sendo ecumênico. Isso não tem nada a ver com ecumenismo. Se quiser, um dia a gente vem aqui só falar sobre o que é ecumenismo. O ecumenismo não tem nada a ver com isso. Tá certo? Ecumenismo é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Agora, eu acho que... E eu vou até revelar uma coisa aqui. Essa minha situação de furar a bolha e estar nas igrejas, eu vou revelar uma coisa também, não vejo... A primeira vez que eu falo isso num programa, eu não lembro de ter falado isso em podcast, não me lembro. Se falei, dê-me o beneplácito da dúvida, mas eu acho que não falei. Não existe teologia whiteana. Você tem a teologia luterana, teologia calvinista, teologia wesleyana, teologia arminiana, mas não existe teologia whiteana. No seminário de teologia não existe. Não existe. Mas só tem uma coisa que eu tenho uma teologia whiteana. É a maneira como Ellen White sugeriu a relação com os outros irmãos. Sabia que Ellen White não teve nenhum parente dela, exceto marido e filhos, adventista do sétimo dia? A irmã dela não era adventista, os pais não foram, ninguém foi. E tem carta da Sora White, por exemplo, da irmã dela, ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. E a Elizabeth era metodista e estava afastada da igreja. Uma das cartas mais apaixonadas que a irmã White escreve assim, com paixão mesmo, é para a irmã dela voltar para os caminhos do Senhor, antes que fosse tarde demais. Voltar para os caminhos do Senhor na carta da irmã White não é se tornar adventista, voltar à comunhão da igreja metodista. A Sora White, ela também, quando o filho dela casou na Austrália, ele era viúvo e casou de novo, quem fez o casamento do filho dela foi um pastor evangélico também, não protestante, não adventista. E quando a nora da irmã White foi entrevistada numa revista, que eu tenho essa cópia lá em casa, perguntaram assim, quem fez o casamento foi um pastor, acho que batista. Aí o entrevistador perguntou assim, igual o senhor perguntou para o Paroski lá, mas você é adventista? Um pastor batista fez o seu casamento, não sei se ele era batista ou metodista, eu estou na dúvida aqui agora. Ela falou, sim, foi. Mas como a irmã White reagiu a isso? Não, primeiro perguntou, não havia pastores adventistas em volta? Ela falou, sim, tinha vários. Mas ele era um amigo da família. E como a irmã White reagiu a isso? Ela falou, não, foi ela que convidou. Então, sabe, as pessoas não entendem. Alguns falam assim, mas ela fala que as igrejas são caídas, que eram Babilônia. Se você pegar os textos de Sora White à luz do que os teólogos falavam do protestantismo americano na sua época, você vê que a Ellen White não está muito diferente de Jonathan Edwards. Ela não está muito diferente de Dwight Moody. A maneira como muitos pregadores falavam do cristianismo na época ali era uma maneira realmente assim de pé na porta. Pega o que esses próprios autores falam das igrejas, os puritanos de Massachusetts, como é que eles descreviam as igrejas ali, na época, por exemplo, do racismo, dos negros, eles detonavam, eles falavam, essas igrejas todas são Babilônia, o Cristo não está mais na porta de uma delas. E vou mais além. A mesma pena pesada com a qual a Sora White falou das igrejas ditas caídas, ela falou também do adventismo do sétimo dia. No Grande Conflito, que é o livro famoso dela, ela fala que a igreja, incluindo o adventismo, Jesus não voltou, ela fala o seguinte, Paulo afirma que todos que querem servir piamente a Jesus padecerão perseguições. Porque a perseguição está em grande parte adormentada, ela fala, a única razão é que a igreja, ela está incluindo os adventistas, se conformou com a norma do mundo e não suscita oposição. No livro Serviço Cristão, a Sora White fala, nenhum em 20 dos que estão com os nomes nos livros da igreja adventista estão preparados para a crise final. Uau. No Eventos Finais, ela fala que ela considerou que Deus ia tirar a unção dos adventistas e atribuir para outro povo, e que a Conferência Geral não seria a voz dos adventistas mais, a voz de Deus para os adventistas, se eles não mudassem de opinião. Lê Testemunhos Seletos, a Sora White também desce o sarrafo nos adventistas. Então, aquela maneira dura dela falar das outras igrejas era a maneira que todos os teólogos da sua época falavam e que ela falava dos próprios adventistas também. Se eu pegar os textos contra a igreja adventista, fala assim, uau, era a linguagem da época. Então, quando vem alguém falando assim, Rodrigo é mentiroso, Ellen White nos chamou de igrejas caídas, ele está mentindo. Não, desculpe, irmão, você que não está fazendo hermenêutica do texto da Sora White. Sabe que se eu não fizer hermenêutica também do texto de Jonathan Edwards,
eu vou colocar o sermão dele, pecadores nas mãos de um de uma maneira que todo mundo vai abominar esse homem. Desculpe a digressão, mas eu achei oportunidade até para educar o povo, adventista e não adventista, a procurarmos, naquilo que você tem como sua regra de fé e prática, seja fiel àquilo. Morra por aquilo se preciso for, mas não mate por aquilo. Muito bom. Eu morro pelo que eu creio, mas eu não quero matar pelo que eu creio. Amém. Não, uma das características muito importantes, tanto do irmão quanto de outros adventistas que têm vindo aqui, é de nós temos fé em Jesus, naquilo que Jesus fez por nós. A salvação não depende de obras, e cada um tem o seu viés, né? Os calvinistas têm os vieses deles, porque não existe um calvinismo só, não existe um arminianismo só, não existe um wesleyanismo só, né? E por aí vai. E eu estou sabendo que nem o adventismo é um só, né? Não, tem. Tem adventista, por exemplo, que não aceita a Trindade. Então. Oficialmente a igreja aceita, é a doutrina da igreja, mas digo assim... Não, mas tem o adventista do sétimo dia... Tem o da reforma, tem o da promessa, que fala línguas. Então, tá vendo? É assim que é. Essa é tem o adventista do curso livre. O Vejam Só nasceu como um desejo que, graças a Deus, tem sido alcançado. Mostrar a todos a lindeza, me permitam a palavra, da diversidade do corpo de Cristo. Sabe? Ninguém confunde um fígado com um fêmur. Até o cego consegue perceber a diferença entre um fígado e um fêmur. Ambos do mesmo corpo, né? Mas são muito diferentes. Eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com várias perguntas aqui que ainda estão pendentes, por exemplo, sobre as muralhas de Jericó e coisas ligadas à arqueologia e às descobertas recentes lá em Jerusalém, na cidade de Davi e por aí vai, tá bom? Voltamos já com a continuidade dessa entrevista com o Dr. Rodrigo Silva. Muito bem, estamos de volta com o Vejam Só a Entrevista, 2 programas especiais, esse é o segundo, né? O Dr. Rodrigo Silva, que é professor de teologia e arqueólogo, doutorado pela Universidade de São Paulo, e que alia as descobertas arqueológicas aos textos sagrados. Temos aqui algumas perguntas que foram gravadas dos telespectadores e outras que estão sendo enviadas por quem assiste a gravação ao vivo. Então, e nós já estamos na parte final do programa, então se você quiser mandar alguma pergunta, é agora, tá bom? Tá aí o endereço para vocês. Bom, vamos ver a pergunta número 6, da Vila Brasilândia, aqui em São Paulo, do Cleiton. Oi, doutor Rodrigo, tudo bem? Eu estive em Israel e eu gostaria de saber sobre as muralhas de Jericó. Existe um lugar exato onde elas caíram? Existem estudos que possam comprovar isso? Muito bem. Jericó fica na Palestina, é a região da Cisjordânia, né? Só para a gente situar ali. E, sim, existem indícios que essas muralhas caíram. Na verdade, o trabalho foi feito desde a época antiga, de Kathleen Kenyon, escavou lá. Depois houve trabalhos atuais agora com o Dr. Nigro, mas esse aí já é uma linha mais que não acredita na Bíblia Sagrada. Mas o que nós encontramos ali de concreto em Jericó? Primeira coisa, Jericó é como se fosse um bolo de aniversário com 2 camadas. Sabe aqueles bolos que tem uma parte aqui e uma parte menor em cima? Você tem 2 tipos de muralhas. Uma muralha fica assim mais embaixo e outra mais em cima. Entre essas muralhas havia casas. Então a gente entende por que a casa de Raabe, que ficava nas muralhas... Eu já vi uma vez alguém falando o seguinte: a prova que a Bíblia está errada porque fala que a casa de Raabe ficava nas muralhas. Se as muralhas caíram, como é que a casa dela ficou no ar? Ficava nas muralhas, quer dizer, entre os muros. E apenas no setor ocidental da cidade, do lado oeste, as muralhas caíram assim, olha, de dentro para fora. Elas caíram fazendo uma rampa e o povo atravessou e subiu por ali, numa única parte da cidade. E o mais curioso é que não tem uma explicação lógica para os muros terem caído de dentro para fora. Se fosse algum tipo de abalo sísmico, que não há nenhuma evidência no local, as outras muralhas também cairiam de maneira desordenada. Segundo,
não pode ser nenhum tipo de efeito geológico ou natural que justificasse aquilo. Parece que foi um ataque militar, porque a cidade foi destruída pelo fogo. Nós temos a camada de cinzas lá. Terceiro, que ataque militar foi esse que alguém destruiu a cidade empurrando as muralhas de dentro para fora? Você entendeu? Geralmente, quando a polícia vai entrar na casa de alguém suspeito, ele joga o pé na porta e a porta cai para dentro. Agora, imagina quem está dentro da casa que não faz sentido isso. Então, esses elementos arqueológicos estão exatamente como a Bíblia descreveu. Existe um debate com relação a quando essas muralhas caíram. Eu não vou me delongar nele. Eu tenho, inclusive, um artigo científico publicado nesse sentido, que eu encontrei indícios, a partir da termoluminescência, que as muralhas caíram na época de Josué, e não como os críticos da Bíblia apresentam. E mesmo aqueles que não acreditam na cronologia bíblica são obrigados a admitir que o que encontramos ali é exatamente o que a Bíblia falou. As muralhas caindo estranhamente de dentro para fora. E qual o louco que vai fazer isso? Segundo, parece que algum tipo de som produziu que elas entraram em ressonância ali e caíram, como aqueles homens que estavam marchando na ponte lá na China, e a ponte cedeu e caiu. Você sabe quando um cantor de ópera canta e vibra e quebra o copo? Parece que foi isso que aconteceu. E evidentemente que eu não vou explicar de maneira natural o milagre, porque anjos de Deus estavam ali provocando tudo aquilo. E terceiro, essa cidade foi destruída pelo fogo depois das muralhas caírem, como a Bíblia apresenta, e os vasos de cerâmica cheios de cereais estavam intactos e queimados. Quem invadiu a cidade não saqueou a cidade. Não houve espólio de guerra. Isso é interessante. E havia casas entre os muros, conforme a Bíblia fala da casa de Raabe. Que coisa maravilhosa, hein? Como é que é trabalhar em Israel e como é que o irmão tem visto essas questões muito recentes entre Israel e o Hamas, pelo entendimento que o senhor tem das Escrituras e das profecias? Bom, nós continuamos o nosso trabalho arqueológico ali, estamos escavando em Lachish. Lachish é a cidade de Laquis. Laquis é várias vezes mencionada no Antigo Testamento. Era a segunda maior cidade da Judéia depois de Jerusalém. É lá que nós estamos escavando já há algum tempo, inclusive esse ano também. Com relação ao Hamas e Israel, eu tenho duas maneiras de responder isso aqui. Um teólogo de escatologia dispensacionalista dará uma resposta diferente de um teólogo de outro tipo de escatologia. Deixa eu explicar para quem não sabe o que é escatologia e o que é dispensacionalismo. Escatologia significa na teologia a doutrina das últimas coisas, eschaton. Então, onde você estuda na arqueologia, na teologia, o que acontece com o indivíduo quando ele morre e com o grupo, ou seja, o que acontecerá depois que eu morrer, isso é escatologia. O que acontecerá com a humanidade quando o juízo chegar, também é escatologia. E como será esse fim, tá certo? A partir de Darby Scofield, depois de Darby Scofield, Hal Lindsey e Tim LaHale, essa ideia dispensacionalista ficou mais popular entre os evangélicos. E a ideia dispensacionalista procura ver em Israel um cumprimento profético de coisas que são mencionadas na Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, a última semana, ao final da última semana, eles deslocam da época de Jesus para o último tempo e imaginam que são 3 anos e meio de governo do anticristo sobre o mundo, em que a igreja será arrebatada, um grupo ficará deixado para trás, inclusive Israel, e para enfrentar a grande tribulação, o anticristo, e que ali será o Armagedon, literalmente, onde Estados Unidos e Israel enfrentarão no Vale do Jezreel contra a União Soviética, China e outros países ali, o eixo do mal. Ali haverá guerra do conflito cósmico. E até acreditam, os que assim pensam, que o anticristo vai fazer um templo para si em Jerusalém. Outra linha, que é a que eu sigo, ela não vê dessa maneira, como Israel tendo um papel nas profecias final, assim, como um povo realmente que vai ter alguma coisa. Essa outra linha entende que o papel final da profecia pertence à igreja, e até o final à igreja. Não que Israel foi rejeitado por Deus, não que Israel foi tomado, mas a partir do momento em que Deus chama a igreja, a gente tem o ministério de Paulo ali aos gentios, agora o povo eleito de Deus não é mais Israel. O povo eleito de Deus é a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo.
Então, nesse sentido, não há por que ter um papel predominante de Israel no fim dos tempos. E aquelas promessas que Deus fez a Abraão e sua semente e tudo mais, os que interpretam dessa maneira como eu estou colocando, entendem que essas promessas agora são transferidas ao Israel espiritual, que é a igreja. Então, tudo que você lê de profecias ao Israel literal, a partir do ministério de Paulo, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, passam para o Israel espiritual, que é a igreja. Tá certo? Então, nesse sentido, não entendemos elementos geográficos assim como sendo cumprimento de profecia. Contudo, a despeito de ter deixado claro essas duas posições, qual seria a minha, uma coisa eu tenho que colocar. No conflito cósmico entre o bem e o mal, é notório que existe um ódio do diabo sobre o local onde o Cristo morreu, onde o Cristo ressuscitou. Existe um ódio que posso explicar de maneira hipotética em dois sentimentos do diabo. Primeiro, aquele ódio assim, foi ali que ele foi derrotado. Porque geograficamente falando, teve um local onde o diabo foi derrotado, foi Jerusalém. Ele não foi derrotado em São Paulo, ele não foi derrotado no Rio de Janeiro, nem em Belo Horizonte, ele foi derrotado em Jerusalém, quando Cristo, na cruz do Calvário, entregou sua vida por nós, e ali nós tivemos a redenção. Ali ele foi historicamente, geograficamente derrotado. Então tem um ódio, um trauma daquele lugar. E segundo, é nesse lugar onde a história bíblica aconteceu. Então, o que ele puder fazer para apagar as evidências, ele faz. Muito bom. Sobre isso, eu queria que, se for possível, pôr a pergunta número 8 no ar, porque ela tem tudo a ver com o que o irmão acabou de falar sobre a Batalha do Armagedon e tudo mais. Tem como pôr a pergunta do Bruno? Então vamos lá. Paz, irmãos, meu nome é Bruno Braga, faço parte da Uma Palavra de Vida Church e a minha pergunta para o Rodrigo Silva é a seguinte. No livro de Apocalipse, capítulos 16 e 20, diz que a Batalha do Armagedon será realizada no Vale de Megido ou Meguido. Né? Pelo mapa, nós sabemos que a região ela não é tão grande para comportar todas as nações. Então, a pergunta, né, referente à arqueologia, a batalha será realizada lá mesmo? Eu encerro aqui a minha participação e agradeço desde já. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Bruno. Eu fico muito feliz com esse entusiasmo de jovens pela palavra de Deus. Vamos lá. De novo, para ser assim, honesto, eu tenho que dar a minha posição e a posição de outros. Senão eu vou manipular a verdade, né? Lembra que eu falei do dispensacionalismo e tudo mais? O dispensacionalismo vai entender essa batalha como sendo uma batalha política, literal, acontecendo ali. Se você assistir o filme Deixados para Trás, por exemplo, e outros congêneres, eles sempre mostram, até a novela o Apocalipse também da Record foi nessa linha, né? Os tanques de guerra chegando ali, no Vale do Jezreel. O Vale do Jezreel que você falou do Vale do Meguido. E ali vem os Estados Unidos com Israel aqui, enfrentando os que vêm de cima, que seria a Rússia e tudo mais. Eu, particularmente, tenho dificuldades com essa interpretação por várias razões. Letra A, ela não é uma interpretação que perpassa todo o histórico do cristianismo. Eu vou dar exemplos do que eu quero dizer. Quando eu falo que eu acredito na Trindade, na Santíssima Trindade, eu encontro eco naquilo que Leroy Edwin Fromm chamou de a fé profética de nossos pais. Eu encontro a doutrina da Trindade nos pais da igreja, em Agostinho de Hipona, depois depois Lutero, Calvino, Cátaros, Albigenses. Você encontra a doutrina da Trindade perpassando por todas as eras. Santo Tomás de Aquino, desde o catolicismo até aqueles pré-reformadores lá, Cátaros, Albigenses, até hoje, embora nem todos eles aceitassem a Trindade. Quando eu falo que eu creio na justificação pela fé, eu não paro em Lutero. A justificação pela fé não antecede Lutero. Lutero pode ter dado uma sistematização diferente, mas ela já existia antes de Lutero. Aí eu remeto até os tempos da Bíblia. Ou seja, como é que eu sei que uma interpretação bíblica está correta ou não? Se aquela interpretação tem eco em todas as histórias do cristianismo, desde os princípios até hoje. Se eu encontro ecos, ela é verdadeira. Agora, se aquela interpretação é uma coisa que só surgiu agora, e não tem nada na história da igreja, é muito estranho que os apóstolos falaram algo no passado e ninguém entendeu isso, senão o João das Contas hoje. É muito estranho. É muito estranho. Só hoje que o João das Contas descobriu que o Espírito Santo é uma mulher.
Vamos supor que hoje alguém fala assim, olha, o Espírito Santo é uma mulher, Deus me revelou com uma mulher. Mas estranho, porque na igreja primitiva não tinha isso, nos pais da igreja não tinha isso, na teologia patrística não tinha isso, na reforma protestante não tinha. Só você agora que descobriu isso. No livro A Cabana, se não me engano. Hã? Acho que no livro A Cabana. O livro A Cabana. É muito estranho. Com relação ao dispensacionalismo, eu tenho essa dificuldade, irmão Weber, respeitando os que assim pensam. Porque de Darby para trás, você não encontra a doutrina dispensacionalista. Você não encontra Calvino falando disso, nem Lutero, nem Zwinglio, nem John Hus, nem na teologia católica, nem nada, nem os pais da igreja, nem Irineu de Lyon, nem Policarpo, ninguém. É uma coisa muito nova. E é uma coisa nova que ela ganha força numa época em que Estados Unidos queria demonizar a União Soviética, na época da Guerra Fria. E então você tinha uma mescla de Guerra Fria com antissemitismo. Então você tem que demonizar os russos. Então os russos são os inimigos do bem. Eu tenho que botar... Olha que interessante. Eu tenho que botar o Império do Mal. E quem que é o protagonista? Não é Israel. É Estados Unidos junto com Israel. Americano. E tem um livro chamado sobre esse messianismo americano, como é que eles sempre querem colocar, assim, são os especiais. Por que a religião Mormon é a religião mais americana de todas? De todas, é a religião Mormon. Por quê? Porque eles colocaram um Jesus americano. Eles chegaram até a botar Jesus lá na América. Então, nesse aspecto, você demoniza os russos e o antissemitismo. Em que sentido? A igreja vai, mas Israel fica para trás. Quer dizer, Israel, para punir, eles vão ficar enfrentando o anticristo aqui. Esse antissemitismo, por que Israel não pode ser... Se a Israel é o povo peculiar de Deus, como diz o dispensacionalismo, por que Israel não foi arrebatado junto com a igreja? Por que ele tem que ficar para trás? Então, eu tenho dificuldades com isso. Eu prefiro entender que o Armagedon é uma guerra espiritual. E vou explicar a você por quê em 2 minutos. Em primeiro lugar, quando o 6º selo fala aqui, ele não fala só do Armagedon, lugar que chama Armagedon, ele fala também do rio Eufrates se secando. O rio Eufrates está no Irã, no Iraque e na Síria. O rio Eufrates se secando para que se prepare o caminho daqueles que vêm do lado do nascente do sol. O Apocalipse, irmão Weber, tem uma curiosidade. É o livro que mais faz referências ao Antigo Testamento. Mas é o único livro do Novo que não tem nenhuma citação do Antigo Testamento. Entendeu o paradoxo? Nenhuma citação? Nenhuma citação. Só referência. Só referência. Você vai lá em Paulo, fala, como foi dito, ele cita ao pé da letra, quase que abrindo aspas e botando nota de rodapé. Os evangelhos, como foi dito pelo profeta. No Apocalipse você não tem nenhuma citação direta do Antigo Testamento. Porém, mais do que as epístolas de Paulo, mais do que as epístolas universais, mais que o livro de Atos, mais que os evangelhos, é o livro que faz mais alusão ao Antigo Testamento. Alude. E alude de que maneira? Ele sempre menciona algo que os profetas falaram, mas de uma maneira diferenciada. Ele sempre pega a história do povo e a recupera de uma maneira profética. Então, veja bem, ele retoma a libertação do povo judeu da Babilônia. Ele fala da Babilônia mística. E ele fala que Deus preparou o caminho dos que vêm do lado do nascente do sol. E que eles se juntaram no lugar que se chama Armagedon. E aqui ele muda. Porque, na verdade, quando o Bruno falou assim, no vale do Armagedon... Não, a Bíblia não fala que eles se juntaram no vale do Armagedon. Olha o que a Bíblia fala. Então se juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Megido é uma colina onde tem uma cidade. A cidade Megido, ou Megido, como fala em português. Mas não é uma montanha. Mas diz que eles se juntaram na montanha de Megido. Mas Megido não é uma montanha. Em nenhum lugar da profecia fala que eles se juntaram no vale de Megido. Fala na montanha de Megido. Então não pode ser no Vale do Jezreel. Mas se não pode ser no Vale do Jezreel, por que você sabe que é uma montanha, Rodrigo? Porque em hebraico, Ar é montanha. Magedon, Armagedon, montanha de Megido em hebraico. Mas, então se é na montanha que eles vão se unir, então não é no vale. Perceberam? Eles se juntaram no lugar que em hebraico se chama montanha de Megido. Então não é no vale. Já tem um problema hermenêutico aqui. Então, qual seria essa montanha? Aí eu descubro pela geografia bíblica uma curiosidade. Aí a arqueologia ajuda na hermenêutica. Na Bíblia, o acidente geográfico toma o mesmo nome da região. Vou dar exemplos bíblicos para os irmãos. O jardim não é Éden. Pode olhar no Gênesis. Deus plantou um jardim na região do Éden. No Éden. Como o jardim estava no Éden, o jardim também tinha o nome de Éden.
O Monte Sinai, na verdade, chama-se Monte Horebe. Mas como ele fica na península do Sinai, ele chama Monte Sinai. O Horebe tem o nome de Sinai, porque fica na península do Sinai. O Mar de Tiberíades tem o nome de Mar da Galileia, porque fica na região da Galileia. Os irmãos entenderam? Então, o Pisga tem nome de Nebo, porque ele fica na região do Nebo. Por isso que é o Pisga e Nebo. É Sinai e Horebe. É Jardim e Jardim do Éden. É Mar de Tiberíades e Mar da Galileia. Então, eu tenho que procurar alguma montanha que fica na região de Meguido para ter o nome de montanha de Meguido. E qual seria essa montanha? O Monte Carmelo. Onde Elias enfrentou os falsos profetas. E o que os falsos profetas tentam fazer no Apocalipse lá? O que o segunda besta faz? Faz descer fogo do céu diante dos homens. Qual que era a batalha de Elias? Então eu entendo que a batalha do Armagedon é a batalha espiritual última, em que o diabo, com toda a sua força, vai usar todo o seu poder e prodígio para enganar, se possível, os eleitos. E o povo de Deus, tomado pelo Espírito Santo, vai resistir espiritualmente a tudo isso. E Cristo vem das nuvens do céu para buscar o seu povo e ele enfrenta o anticristo ali. Essa, para mim, é a batalha do Armagedon. E não um conflito bélico envolvendo o exército americano e israelense contra o restante da humanidade. Isso tem uma implicação, como sempre o senhor termina o programa de forma brilhante, né? Uma implicação terrível. Se for um conflito bélico, e se por acaso a gente tiver por aqui o arrebatamento não for antes, o que nos resta fazer é assistir. Uhum. Mas se não for um conflito bélico... Temos que participar. Depende de cada um de nós. Exatamente. Que conflito bélico... É Acabei soldado. de conhecer um coronel aqui, né? Conflito bélico, vocês vão. Eu não sei atirar nem com bulldog, estilingue, eu não sei atirar nem com estilingue. Realmente, um conflito local eu só vou assistir. No espiritual, não. Eu vou combater. Uau! Doutor Rodrigo Silva, que Deus continue usando poderosamente o irmão, onde quer que vá. Leve conosco a nossa gratidão por aquilo que Deus tem feito e pela sua coragem e destemor e não desanimar diante dos obstáculos e das críticas que são sempre lançadas, né? Conte com a nossa oração e com o Vejam Só para divulgar todas as suas descobertas. Muito obrigado e quando tiverem oportunidade vão conhecer o Museu do NASP, vai ser um prazer recebê-los lá. Lá no perfil do Instagram é mab.nasp/br, você vai encontrar MAB, Museu de Arqueologia Bíblica. Inclusive, reitero o convite para o senhor ir lá um dia. Estaremos muito brevemente lá. Agora vamos ver o resultado da enquete, que inclusive vai motivar o irmão a voltar aqui para mostrar que a arqueologia precisa nos ajudar. Vamos lá. Se alguma descoberta arqueológica apontasse para um erro bíblico, isso abalaria sua fé? Vamos lá. 8% responderam sim. 87% responderam talvez e 5% responderam não. Você sabe quem é que vai ficar deixado para trás, né? Por aí. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontramos no próximo Vejam Só.